Oi, estou aqui para te revelar algo assustadoramente importante. Deus está mandando eu te dizer que hoje, durante a noite, algo inexplicável e admirável acontecerá com você. Em uma hora, os sinais já começarão a se manifestar. Por isso, preste muita atenção. Não pule nem um minuto desse vídeo, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para que você assista até o final. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem reservado para a sua vida, para você não se arrepender depois. É algo extraordinário e só seu. Deus deseja te dar a bênção que você tanto precisa agora mesmo. Por esse motivo, você deve ouvir até o final com muita atenção. É muito importante. Vai acontecer hoje em menos de uma hora. Quando a graça chegar, eu peço que você não fale para ninguém. Mantenha sigilo até que esteja tudo pronto, porque, como nós sabemos, é no silêncio que podemos sentir e presenciar verdadeiramente o fazer de Deus em nossas vidas. É fundamental sempre que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, imediatamente comente: eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Querido irmão, querida irmã, é com uma alegria que transborda dentro de mim que eu falo com você hoje. Não é apenas uma conversa, é um chamado. Um chamado para que você abra o coração, se ajeite onde quer que esteja, respire fundo e permita que o Espírito Santo ministre a sua alma através dessas palavras. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos tocar em algo profundo, algo que pode virar uma chave na sua vida. Algo que pode trazer luz onde só havia sombra. Já aconteceu com você de sentir aquela inquietação no peito, aquele pressentimento forte de que algo grande está prestes a acontecer? Não é ansiedade comum, não é imaginação. É Deus soprando ao seu espírito que ele já está em movimento. Você pode não ver ainda com os olhos físicos, mas espiritualmente o céu está se agitando em seu favor. E eu quero te dizer com toda convicção, o que está para nascer na sua vida não é pequeno, não é qualquer coisa, é algo extraordinário que vem diretamente do coração de Deus para você. Agora eu sei, você já enfrentou tempestades, você já chorou no silêncio do seu quarto, já se questionou: por que comigo, Senhor? Até quando vou aguentar? Você já se sentiu fraco, incapaz, sem forças para dar mais um passo. E talvez até tenha pensado em desistir. Mas ouça, cada lágrima que caiu dos seus olhos não foi ignorada. Cada dor que você sentiu foi transformada em semente. Semente de força, semente de maturidade, semente de fé. Porque enquanto você achava que estava sozinho, Deus estava ali, ao seu lado, moldando você como um oleiro molda o barro em suas mãos. Olhe para a palavra. Davi, antes de ser rei, enfrentou leões e ursos quando ninguém estava olhando. Ele não começou grande, não começou com coroa na cabeça, começou sozinho no campo, lutando batalhas que ninguém aplaudiu. Mas cada luta secreta foi preparação para o gigante que viria depois. E assim também é com você. Cada dificuldade que você enfrentou está preparando você para enfrentar coisas ainda maiores. E acredite, você não vai cair, porque o mesmo Deus que estava com Davi está com você hoje. Receba essa graça. E eu sei que a vida não é fácil. As contas chegam, as pressões aparecem. As pessoas muitas vezes não entendem suas lutas. Mas eu te digo, não permita que essas dificuldades se tornem correntes que te aprisionam. Pelo contrário, deixe que cada desafio seja um trampolim para te levar mais alto. A Bíblia diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso significa que mesmo quando tudo parece escuro, a presença de Deus ilumina o caminho. E eu não falo isso como teoria, eu falo porque é real. A palavra deixa claro: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, não importa quão escuro seja o caminho, a presença de Deus transforma o vale em lugar de aprendizado e vitória.
Agora, deixa eu trazer uma história que mexe comigo, a história de Gideão. Ele não era alguém visto como forte. Muito pelo contrário. Ele estava escondido, malhando trigo dentro de um lagar, tentando sobreviver, com medo dos inimigos que assolavam Israel. Aos olhos dos homens, Gideão era fraco, insignificante, sem poder. Mas quando o anjo do Senhor apareceu, ele disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Imagina só o choque. Gideão não se via assim. Ele respondeu: "Eu sou o menor da casa do meu pai, e minha família é a mais pobre da tribo de Manassés." Ou seja, ele só conseguia enxergar suas limitações. Mas Deus não olha para o que você acha que é. Ele olha para o que ele já plantou dentro de você. Gideão se via pequeno, mas Deus já o via como libertador. E foi exatamente assim que aconteceu. Deus pegou um jovem inseguro, que se escondia dos inimigos, e o transformou em um guerreiro capaz de liderar apenas 300 homens contra um exército gigantesco. E sabe o que é mais lindo? Essa vitória não foi para mostrar a força de Gideão, mas para deixar claro que a glória era toda de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você guarde isso. Deus não precisa de muito para agir. Ele não depende de recursos abundantes, ele não depende de circunstâncias favoráveis, ele só precisa de um coração disposto, ele só precisa de alguém que diga: "Senhor, eis-me aqui." E se ele transformou Gideão, ele também pode transformar a sua história. E talvez você esteja hoje se sentindo como Gideão se sentia, fraco, pequeno, com medo, sem acreditar que pode dar certo. Mas a mesma voz que disse: "Homem valente", hoje está dizendo para você: "Eu estou contigo e você é mais forte do que imagina." Agora deixa eu abrir um parêntese aqui. Muitas vezes nós achamos que precisamos esperar que tudo mude ao redor para recomeçar, mas a transformação começa no nosso interior. Gideão só conseguiu vencer quando começou a acreditar no que Deus dizia sobre ele e não no que ele mesmo pensava sobre si. É assim com você também. Talvez você esteja olhando para a sua vida e só veja caos, escassez, solidão. Mas Deus está olhando e dizendo: "Eu já te chamei pelo nome, eu já te escolhi, eu já te capacitei. Você só precisa alinhar sua visão com a visão dele." E sabe qual é a boa notícia? Mesmo que você esteja passando por um deserto, Deus nunca te abandona. O povo de Israel viu isso claramente. No deserto havia maná todas as manhãs. Havia água brotando da rocha. Havia direção através da nuvem e do fogo. Ou seja, mesmo no terreno seco, o cuidado de Deus era constante. Isso significa que, mesmo que você esteja em um momento difícil agora, Deus está cuidando de você nos detalhes. Receba essa garantia. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. Não é na sua força que você vai vencer, é na força dele. Paulo entendeu isso quando disse: "Quando sou fraco, então é que sou forte." Porque não é sobre o que você consegue carregar, é sobre o que Deus pode fazer através de você. E olha só, às vezes nós pedimos que Deus mude as circunstâncias, mas Ele está mais interessado em mudar o nosso coração. Porque quando o coração muda, a forma como enxergamos tudo também muda. Pedro só conseguiu andar sobre as águas enquanto mantinha os olhos em Jesus. O problema não era o vento ou o mar. O problema era para onde ele estava olhando. E essa é a chave. Mantenha os olhos fixos em Cristo. Então eu quero declarar profeticamente: portas que estavam fechadas vão se abrir. Correntes que estavam prendendo a sua vida vão se quebrar. Situações que pareciam impossíveis vão se transformar diante dos seus olhos. Assim como o mar se abriu para Israel quando não havia saída, Deus vai abrir caminho para você também. Não ache que suas orações são em vão. Até aquelas que você fez chorando, sem conseguir terminar as frases, subiram como incenso diante do trono de Deus. Ele ouviu todas, e no tempo certo ele vai responder de maneira tão surpreendente que você vai se emocionar. Então não desista, não entregue sua fé, não negocie a sua esperança,
Porque o Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Ele não desiste de você. Ele não te abandona no meio do processo. Levante-se, erga a cabeça. Caminhe com confiança porque você é filho, filha do Deus Altíssimo. Existe uma herança reservada para você. Existem promessas que já têm o seu nome escrito. E eu declaro em nome de Jesus, você vai viver coisas que nem pediu. Vai colher bênçãos que nem imaginou e vai testemunhar milagres que vão impactar não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Descubra o segredo da prosperidade com o Devocional Digital. Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Querido irmão, querida irmã, é hora de falar de algo que aprisiona milhões de corações todos os dias: a preocupação constante com o dinheiro. Essa ansiedade silenciosa que tira o sono, que aperta o peito, que faz você olhar para o futuro com medo em vez de esperança. Quantas vezes você já se pegou pensando, será que vai dar para pagar as contas? Será que vou conseguir sustentar minha família? Será que algum dia vou sair das dívidas? Essa prisão é real, mas eu estou aqui para te dizer, Deus não te chamou para viver acorrentado a essas angústias. Ele tem para você uma vida de abundância, uma vida onde a paz governa o seu coração e não a insegurança financeira. Imagine um futuro em que você acorda pela manhã sem o peso das dívidas te esmagando. Onde em vez de abrir a gaveta e ver boletos acumulados, você abre o coração e agradece porque todas as suas necessidades estão supridas. Pense no alívio de olhar para a sua família e saber que nada falta, que há comida na mesa, que há dignidade no lar e que a provisão não é apenas fruto do seu esforço, mas um reflexo da fidelidade de Deus. Esse futuro não é uma ilusão, não é uma fantasia distante, é uma promessa. É uma vida de liberdade que começa quando você decide romper com as cadeias da preocupação e aprender a descansar no cuidado do Pai. Deus é dono do ouro e da prata. Toda a riqueza da terra pertence a Ele, e Ele não tem prazer em ver os seus filhos escravizados por dívidas, pelo medo de não ter ou pela mentalidade de escassez. Ele deseja que você experimente a prosperidade verdadeira, aquela que não depende do saldo da conta, mas da confiança absoluta em sua provisão. Prosperidade não é ostentação. Prosperidade é viver em paz, é ter o suficiente para você e ainda transbordar para abençoar outras vidas. Olhe para a palavra. Quando Elias estava no ribeiro de Querite, em meio à seca, Deus não o abandonou. Corvos traziam pão e carne para ele de manhã e de tarde. Quando o ribeiro secou, Deus o enviou para a casa de uma viúva em Sarepta, que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aos olhos humanos, aquilo era nada. Mas quando a mulher confiou na palavra do profeta, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou até que a chuva voltasse à terra. Isso é provisão sobrenatural. Isso é Deus mostrando que, mesmo quando não há recursos visíveis, Ele é capaz de multiplicar o pouco e sustentar os que confiam nele. E eu sei que você talvez olhe para a sua vida agora e só veja escassez. Talvez abra a carteira e encontre apenas moedas. Talvez o telefone toque com cobranças que você já não sabe mais como resolver. Mas deixa eu te dizer, a sua realidade hoje não é o fim da história. Porque o mesmo Deus que multiplicou a farinha e o azeite pode multiplicar também a sua provisão. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Mas aqui está um segredo que muitos não entendem. Para viver essa abundância, não basta apenas pedir. É preciso confiar. E confiar não é apenas dizer, eu acredito, mas agir de acordo com a fé.
É colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas, inclusive nas finanças. É entender que quando você honra a Deus com o que tem, Ele honra você com aquilo que só Ele pode liberar. O livro de Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso significa que quando você entrega a Deus as primícias, Ele abre o céu sobre a sua vida. E aqui entra outro princípio poderoso, a semeadura. Quem semeia pouco, pouco colherá, mas quem semeia com generosidade, colherá com abundância. Eu não estou falando apenas de dinheiro, estou falando de coração. Quando você decide semear em vidas, ajudar quem precisa, abençoar a obra de Deus, você está plantando sementes em solo fértil, e cada semente plantada volta multiplicada. Isso não é discurso humano, é princípio espiritual. Agora preste atenção. A abundância de Deus não anula a nossa responsabilidade. Ele é fiel em prover, mas nos chama para administrar com sabedoria. Não adianta orar pedindo prosperidade e continuar gastando sem disciplina. Não adianta clamar por milagres e continuar vivendo sem planejamento. Deus coloca a provisão em nossas mãos, mas nos chama para sermos mordomos fiéis. Isso significa aprender a dizer não para aquilo que não edifica, organizar as finanças, planejar com diligência, mas sempre deixando espaço para a generosidade. E sabe qual é a diferença entre quem vive preso à preocupação e quem vive em paz? A confiança. O coração que confia em Deus não fica desesperado quando falta, porque sabe que a fonte nunca seca. Quem confia pode até passar pelo deserto, mas sabe que até no deserto Deus manda o maná. Quem confia pode até enfrentar tempestades, mas sabe que Jesus está no barco. E se Ele está no barco, o barco não afunda. Receba a graça da confiança. Eu sei, não é fácil. A vida às vezes parece uma sequência interminável de provações. Você acorda de manhã e já sente o peso no peito, como se a batalha tivesse começado antes mesmo de você sair da cama. Às vezes é uma notícia ruim, às vezes é uma conta inesperada, às vezes é uma palavra dura que você ouviu e que ficou martelando na sua mente. É fácil se sentir desesperado diante dessas adversidades. É fácil achar que não tem saída, que não vale mais a pena lutar. Mas hoje eu venho aqui te lembrar de algo poderoso. Cada desafio que você enfrenta tem um propósito escondido dentro dele. Nada é em vão quando você caminha com Deus. Você já percebeu como o fogo purifica o ouro? Ele derrete, ele queima, ele retira todas as impurezas até que reste apenas o que é precioso. Assim também são as provações da nossa vida. Elas doem, ardem, incomodam, mas estão moldando em nós um caráter forte, inabalável, uma fé que não se abala com o vento. O apóstolo Paulo dizia: as tribulações produzem perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, cada lágrima que você derrama não cai à toa. Cada dor que você sente está gerando algo grandioso dentro de você. Mas deixa eu te dizer uma coisa clara e direta: não desista. Não importa o tamanho da tempestade. Não entregue os pontos. O inimigo quer que você pense que é o fim, que não tem solução, que você nunca vai sair desse buraco. Mas ele é mentiroso. O Deus que abriu o mar para Israel, atravessar também vai abrir caminho para você. O Deus que fechou a boca dos leões na cova de Daniel também vai fechar a boca dos que se levantam contra você. O Deus que ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias morto, também é capaz de ressuscitar sonhos que você achava que estavam enterrados para sempre. Eu sei que o medo muitas vezes te paralisa. O medo da falta, o medo da rejeição, o medo de falhar, o medo de perder. Mas ouça, o medo é apenas uma sombra. Ele grita alto, mas não tem poder real sobre você quando a sua fé está firmada no Senhor. Levante-se com coragem, meu irmão, minha irmã.
Erga a cabeça e enfrente cada desafio com determinação, porque o mesmo Deus que criou os céus e a terra está ao seu lado. E se Ele está ao seu lado, quem poderá contra você? Lembra de Josué? Quando Moisés morreu, ele foi chamado para liderar o povo até a terra prometida. Imagine a pressão, imagine o peso da responsabilidade. Ele podia ter desistido, ele podia ter se acovardado. Mas Deus disse para ele: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa palavra não foi só para Josué, é para você também. Não tema, não se espante. Onde você for, Deus vai contigo. Cada adversidade é uma chance de crescer. Olhe para a história de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, falhou, chorou amargamente, mas não parou ali. Ele se levantou, foi restaurado e se tornou a pedra sobre a qual Cristo edificou a igreja. O erro não foi o fim da história. A queda não foi o ponto final. Deus usou a dor de Pedro para torná-lo mais forte, mais humano, mais cheio de graça. Assim também é com você. Essa dificuldade que parece te esmagar hoje pode ser justamente a plataforma que Deus vai usar para te levantar ainda mais alto. E mais, não enfrente suas lutas sozinho. Ore, se alimente da palavra, se cerque de pessoas de fé que vão te ajudar a permanecer de pé. A vida cristã não foi feita para ser vivida em isolamento. O ferro afia o ferro. Uma brasa sozinha se apaga, mas no meio da fogueira ela continua queimando. Então não se isole, não se esconda. Permita que Deus use pessoas ao seu redor para te sustentar quando suas forças parecerem acabar. Eu oro agora para que toda desesperança saia do seu coração. Oro para que a chama da fé volte a arder dentro de você. Oro para que você se levante, mesmo que seja com passos trêmulos, porque cada passo na direção da fé é uma vitória sobre o medo. Receba essa palavra. Você não é um derrotado, você não é um fracassado, você não é alguém esquecido. Você é filho, filha do Deus vivo, e se Ele é por você, nada poderá te parar. Não existe montanha alta demais, não existe mar largo demais, não existe vale profundo demais que Ele não possa atravessar com você. É como se Deus estivesse dizendo diretamente a você: meu amado filho, minha amada filha. Você pode se perguntar tantas vezes: por que comigo? Por que tantos desafios? Por que tantos obstáculos na minha caminhada? Eu sei que no silêncio da sua mente, essas perguntas já ecoaram com força. E eu, que sondo o teu coração, preciso te revelar o motivo. Não é porque eu quero te ver sofrer, não é porque eu me alegro com a tua dor. Não. Cada batalha que surge no teu caminho tem um propósito. Eu permito provações não para te destruir, mas para te moldar. Como o oleiro trabalha o barro com firmeza, eu também toco a tua vida para te dar forma, resistência e valor. Filho, filha, eu te amo com um amor que não pode ser medido. Amor que não falha, que não se desgasta com o tempo, que não depende dos teus acertos ou dos teus erros. Eu te amo porque você é meu. E é por esse amor que eu não te deixo parado, acomodado, preso em uma vida sem propósito. Eu te conduzo através de desafios para que você cresça, para que a sua fé seja fortalecida, para que você descubra em mim forças que nunca imaginou ter. Escute, você pode estar nesse mundo, mas você não é desse mundo. O seu lugar não é aqui. A sua verdadeira casa é o céu. Essa jornada que você vive agora é apenas uma preparação, uma escola onde eu ensino você a depender de mim, a amadurecer espiritualmente, a enxergar além do que os olhos naturais mostram. Por isso, não se desespere quando os obstáculos surgirem. Não se entregue ao medo quando parecer que tudo está contra você. Lembre-se, eu sou o mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, que derrubou as muralhas de Jericó, que guardou Daniel na cova dos leões. Se eu fiz isso no passado, por que você acha que não faria hoje por você? Eu continuo sendo o mesmo. Meu poder não diminuiu, meu braço não se encurtou, meu amor não mudou. Meu filho, minha filha, você muitas vezes se compara com os outros, olha para a vida alheia e pensa que todos avançam enquanto você está parado.
Mas eu digo, o teu tempo não é o tempo do outro. O que eu tenho para você é único, é especial, é sob medida. Não se apresse, não se diminua. Eu estou escrevendo uma história com as minhas próprias mãos, e essa história tem capítulos que ainda não foram revelados. Confie. Eu sei que essa palavra é difícil quando o vento é forte e as ondas ameaçam afundar o barco. Mas lembra de Pedro, quando andou sobre as águas? Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele caminhava sobre o impossível. Quando olhou para a tempestade, começou a afundar. O segredo é esse: não olhe para o problema, olhe para mim. Fixe seus olhos em mim e você vai atravessar qualquer mar. Eu te chamei para ser luz em meio à escuridão. Quando você permanece firme em mim, mesmo em meio ao sofrimento, o mundo vê a diferença. Quando todos esperam que você desmorone e ainda assim você segue em pé, o meu nome é glorificado. O teu testemunho vai transformar vidas, a tua resistência vai inspirar aqueles que estão ao teu redor. E quando o inimigo tentar sussurrar na tua mente que você não é capaz, lembre-se: eu já declarei quem você é. Você é escolhido, você é amado, você é forte em mim. Não aceite as mentiras que tentam roubar a tua identidade. Eu não te vejo como fraco, eu não te vejo como incapaz. Eu vejo em você aquilo que plantei: coragem, fé, perseverança. Meu amado filho, minha amada filha, confie em mim. Mesmo que você não veja, eu já estou agindo. Mesmo que você não sinta, eu já estou preparando. E mesmo que você não entenda, eu já estou cuidando. O teu futuro está seguro em minhas mãos. E lembre-se sempre, você não é deste mundo. O teu destino final não é aqui. O teu lugar é comigo, no céu, onde não há dor, nem lágrima, nem morte. Mas até esse dia chegar, eu estarei contigo, guiando, sustentando e amando com o mesmo amor que nunca falha. Então siga em frente com coragem, porque juntos vamos superar todas as dificuldades que surgirem no caminho. Eu sou o teu Deus, e você é o meu filho, a minha filha amada. Receba hoje a minha paz, receba hoje a minha força, receba hoje a certeza de que eu nunca te deixarei. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sino das notificações. Fazendo isso, você será avisado exclusivamente em seu celular sempre que uma mensagem nova de Deus surgir. Nesse momento, aparecem 2 vídeos na tela. São como cadeados que se liberam, trazendo paz, dinheiro e harmonia para a sua vida. Toque nele!